Você já ouviu falar de Jerusa? Poucos conhecem essa mulher mencionada em apenas 2 versículos da Bíblia, mas sua influência atravessou gerações. Esposa de um rei e mãe de outro, sua vida nos ensina que os bastidores do palácio também escondem mulheres de fé, coragem e influência silenciosa. Hoje, vamos mergulhar na história de Jerusa e descobrir como Deus usa os corações discretos para moldar grandes líderes. Assista até o final, porque essa história vai impactar sua visão sobre o propósito nos bastidores da vida cristã. Afinal, quem foi Jerusa? Jerusa é mencionada na Bíblia de maneira breve, mas seu nome aparece ligado a 2 grandes reis de Judá. Em 2 Reis 15, versículo 33 e 2 Crônicas 27, versículo 1, ela é apresentada como filha de Zadok, esposa do rei Uzias ou Azarias e mãe do rei Jotão. Seu nome significa possuída ou habitada por Deus, o que já sugere um legado espiritual, mesmo em sua descrição discreta. Em uma época marcada por reinos instáveis e reis que frequentemente se desviavam do caminho de Deus, Jerusa viveu entre os muros do palácio de Judá, mas também, provavelmente, à sombra das decisões e pressões do trono. Seu marido, Uzias, começou bem, mas terminou seu reinado de forma trágica, contaminado pela lepra. Já seu filho Jotão foi reconhecido como um dos poucos reis justos de Judá, alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Será que isso aconteceu por acaso? Ou será que Jerusa teve um papel essencial na formação espiritual de seu filho? Mesmo que a Bíblia não traga todos os detalhes de sua atuação como mãe e mulher de um rei, ao longo desta jornada em 5 capítulos, exploraremos o possível cenário em que Jerusa viveu, suas escolhas silenciosas, seu legado espiritual e as poderosas lições que sua breve menção bíblica pode ensinar a todos nós. Que esta reflexão inspire você a valorizar o impacto de uma fé discreta, porém firme, que forma gerações e sustenta reinos. Vamos juntos descobrir os bastidores da graça na vida de Jerusa, uma mulher que, mesmo em poucas linhas, fala profundamente ao nosso coração. Uma mulher entre reis, Jerusa vivia em um ambiente dominado por coroas, alianças e decisões que moldavam o destino de uma nação inteira. Como esposa do rei Uzias, ela estava cercada por servos, protocolos reais e as pressões políticas do reino de Judá. Mas mesmo com todo o brilho da corte, sua função mais importante talvez não fosse como rainha, e sim como mãe, a formadora do próximo governante. A Bíblia nos informa que Uzias começou seu reinado com fidelidade a Deus, sendo orientado pelo profeta Zacarias. Durante muitos anos, governou bem, conquistando vitórias militares, fortalecendo os muros de Jerusalém e prosperando economicamente. Jerusa testemunhou essa fase gloriosa do reinado e certamente participou dos momentos de celebração e adoração nacional. Porém, os anos passaram e Uzias se exaltou. Quando tentou oferecer incenso no templo, função exclusiva dos sacerdotes, foi repreendido e, por causa disso, Deus o feriu com lepra. Ele viveu isolado até sua morte, e seu filho Jotão assumiu a liderança do reino, mesmo antes da sucessão oficial. Jerusa, que havia visto seu esposo prosperar, agora via a tragédia da desobediência dentro de casa. É nesse ponto que podemos imaginar a força silenciosa de Jerusa. Como esposa de um rei caído em desgraça e mãe de um príncipe em ascensão, ela caminhava sobre uma corda bamba emocional e espiritual. Era preciso manter o equilíbrio, preservar a fé e cuidar da formação moral e espiritual de Jotão, para que ele não repetisse os erros do pai. A Bíblia não relata falas ou atitudes diretas de Jerusa, mas o caráter de seu filho diz muito sobre o tipo de educação que ele recebeu. Jotão é descrito como alguém que fez o que era reto perante o Senhor, e isso não é um acaso. Em meio à dor, ao escândalo e ao silêncio do leproso Uzias, a influência materna pode ter sido a bússola que manteve Jotão firme. O palácio muitas vezes é visto como um lugar de glamour,
No entanto, para Jerusa, pode ter sido também um lugar de lágrimas ocultas, orações silenciosas e lutas internas. É ali, no secreto, que as verdadeiras rainhas de Deus são forjadas. Ela não buscou reconhecimento público, mas semeou no coração do filho uma fé firme e obediente. Jerusa foi, sem dúvidas, uma mulher entre reis. Mas mais do que isso, foi uma mulher de Deus entre os bastidores do poder. Seu papel, embora não exaltado nos livros históricos da Bíblia, permanece como um testemunho de como mães tementes ao Senhor podem moldar a história de nações inteiras, mesmo que nunca subam ao trono. O silêncio que ensina Jerusa não é descrita nas Escrituras com discursos eloquentes, gestos heróicos ou aparições marcantes. Ainda assim, sua influência ecoa por meio do caráter de seu filho Jotão, que foi considerado um rei justo diante de Deus. Essa ausência de palavras nos leva a refletir sobre o poder do silêncio e da influência discreta, especialmente no ambiente familiar. Em uma época em que as mulheres eram frequentemente colocadas em segundo plano nos registros históricos, Jerusa representa tantas outras que, em silêncio, educaram reis, sustentaram casas e mantiveram a fé viva, mesmo quando o mundo ao redor parecia ruir. O silêncio dela não é vazio, mas carregado de significado e ação oculta. Após a queda espiritual de Uzias, a atmosfera no palácio deve ter sido marcada por tensão, vergonha e desafios. O rei, isolado por causa da lepra, já não podia exercer seu reinado plenamente. Coube a Jotão governar como regente, e a Jerusa, provavelmente, fortalecer o filho para que ele não caísse nos mesmos erros do pai. Sem alarde, ela teria sido sua conselheira, sua estrutura emocional, seu exemplo. O silêncio de Jerusa é pedagógico. Ensina-nos que, muitas vezes, as lições mais profundas são transmitidas não por palavras, mas por condutas. Uma vida coerente com a fé, uma postura firme diante da adversidade, uma entrega silenciosa nas mãos de Deus, esses são testemunhos que marcam profundamente quem convive conosco, especialmente os filhos. Ao contrário de outras rainhas bíblicas que usaram sua posição para manipular ou destruir, Jerusa permaneceu como uma presença estável. Ela não foi como Jezabel, que seduziu o poder com idolatria, nem como Atalia, que matou descendentes reais para assumir o trono. Jerusa edificou sua casa sobre o temor ao Senhor, e esse alicerce sustentou o caráter de Jotão. Hoje, muitos subestimam o poder da influência cotidiana. A sociedade exalta o visível, o barulhento, o público, mas Jerusa nos lembra que Deus valoriza o escondido, o fiel, o que é feito no secreto. A mulher de fé não precisa de palco para impactar gerações, sua fidelidade no lar já é suficiente. Talvez você se identifique com Jerusa, alguém que serve a Deus em silêncio, sem muitos reconhecimentos humanos. Saiba que seu legado está sendo construído. As sementes lançadas em lágrimas e oração estão sendo regadas por Deus e, no tempo certo, darão frutos visíveis como aconteceu com Jotão. O silêncio de Jerusa não foi ausência, mas presença constante. Uma presença que educa, orienta, sustenta e glorifica a Deus. Que possamos aprender com ela o valor de servir com humildade, firmeza e fé, mesmo quando o mundo não aplaude, pois o céu registra tudo. O legado de uma mãe. O rei Jotão, filho de Jerusa, é descrito nas Escrituras como alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segunda Crônicas 27, versículo 2. Em meio a uma sucessão de reis que frequentemente desobedeciam aos mandamentos de Deus, Jotão se destaca por sua retidão e firmeza espiritual. Por trás desse caráter sólido, é difícil ignorar a figura de sua mãe Jerusa, que o formou nos valores que o manteriam firme diante das tentações do poder. O lar onde se cresce tem profundo impacto na formação do caráter. E se Jerusa foi esposa de um rei que terminou seus dias isolado por desobediência,
Ela também foi a mãe que ensinou ao filho o caminho da obediência e reverência ao Senhor. A firmeza moral de Jotão sugere que sua criação foi baseada na retidão, mesmo em meio às contradições do palácio. Jerusa teve que lidar com o trauma do declínio espiritual de seu marido. Uzias, que começou com temor a Deus, foi corrompido pelo orgulho ao entrar no templo para queimar incenso, função exclusiva dos sacerdotes. Sua desobediência lhe custou a saúde e o trono. Jerusa, ao presenciar essa queda, certamente usou esse exemplo doloroso como alerta para o filho. Não se deve brincar com as coisas sagradas. Ao educar Jotão, Jerusa provavelmente enfatizou o temor a Deus como base para qualquer governo. O jovem cresceu vendo os erros do pai e a firmeza silenciosa da mãe. Sua sensatez e boa administração não surgiram do nada. Foram resultado de uma formação que unia sabedoria, disciplina e fé, um verdadeiro legado materno. Na ausência de relatos diretos sobre os ensinamentos de Jerusa, as atitudes de seu filho falam por si. A mãe sábia não precisa de muitos discursos quando sua vida é, por si só, uma pregação. Jerusa talvez nunca tenha subido num púlpito, mas seu ministério doméstico impactou o futuro de uma nação. O legado de Jerusa nos desafia a enxergar a maternidade com olhos espirituais. Muito além de nutrir e proteger, formar filhos no caminho do Senhor é um chamado divino. As orações feitas no silêncio, as orientações diárias, os exemplos dados em tempos difíceis, tudo isso constrói um alicerce que nem mesmo os reinos podem abalar. Hoje, muitas mulheres vivem pressões semelhantes às de Jerusa. Criam filhos em tempos difíceis, enfrentam maridos desviados, vivem em ambientes de instabilidade, mas assim como ela, são chamadas para manter a firmeza, ser colunas espirituais em seus lares e confiar que Deus usará seus filhos para a sua glória. Jerusa nos ensina que uma mãe fiel não é apenas aquela que ama, mas a que direciona, ora, ensina e planta as sementes da eternidade. Seu nome pode aparecer poucas vezes na Bíblia, mas o fruto da sua vida, através de Jotão, se eternizou nas páginas sagradas como um testemunho de fé e influência silenciosa. O valor do silêncio nas Escrituras. Na sociedade atual, onde se valoriza o que é visto, falado e compartilhado, o silêncio parece ter perdido seu valor. Mas a Bíblia revela, repetidamente, o poder de uma vida discreta, silenciosa e fiel. Jerusa é um exemplo clássico dessa verdade. Seu nome é mencionado apenas como genealogia e contexto real, mas o impacto de sua vida é sentido na conduta de seu filho. Na cultura hebraica, nomes não eram apenas designações, mas declarações de identidade e propósito. Jerusa, habitada por Deus, vivia de forma que sua essência falava mais do que palavras. O silêncio da Escritura sobre seus feitos não é ausência de importância, mas espaço sagrado para reflexão sobre o valor do testemunho silencioso. A ausência de discursos de Jerusa na narrativa bíblica ecoa o estilo de mulheres como Maria, mãe de Jesus, que guardava as coisas no coração. O mundo pode não ouvir o som de suas palavras, mas o céu escuta o clamor de suas orações. E foi assim que Jerusa, provavelmente, conduziu sua vida. Em oração, intercessão e instrução doméstica, longe das luzes do trono, mas próxima do coração de Deus. Esse modelo nos ensina que não é necessário ter fama, cargos ou visibilidade para ser relevante no reino de Deus. O que o Senhor valoriza é um coração contrito, mãos que edificam e uma vida que gera frutos. Jerusa talvez tenha enfrentado lutas internas, crises familiares, mas permaneceu firme e silenciosa, mas cheia da presença de Deus. Para muitas mulheres cristãs, especialmente aquelas que vivem nos bastidores da fé, Jerusa se torna um espelho de encorajamento. Às vezes, não serão lembradas em púlpitos, livros ou plataformas digitais. Mas os frutos de suas orações, conselhos e lágrimas
formarão os Jotões desta geração. A Bíblia é rica em revelar o impacto dos anônimos. Jerusa, embora brevemente mencionada, ocupa lugar de honra no plano divino, nos lembrando que o céu mede grandeza não pela fama, mas pela fidelidade. Se você sente que sua vida é invisível aos olhos humanos, lembre-se de Jerusa. Deus vê o que é feito em secreto e recompensa os que o buscam com sinceridade. Seu silêncio pode estar produzindo heranças eternas, uma influência que transcende. Gerações Jerusa viveu em um tempo onde as mulheres eram, muitas vezes, relegadas ao anonimato histórico, especialmente em ambientes políticos e religiosos dominados por homens. Ainda assim, ela deixou uma marca que ultrapassou sua geração. Embora poucas palavras falem sobre ela na Bíblia, sua história nos ensina que o impacto de uma mulher piedosa vai muito além do que se vê. Seu filho, o rei Jotão, foi reconhecido por sua retidão. Ele governou por 16 anos e teve um reinado estável, diferentemente de tantos outros reis de Judá. Ele não entrou no templo como seu pai, Uzias, e não se contaminou com a soberba que levou à queda de tantos líderes. Essa diferença não surgiu do acaso, mas foi fruto de uma formação sólida, e é nesse ponto que podemos vislumbrar o toque de Jerusa. Mulheres como ela moldam o futuro de nações sem precisar de títulos ou reconhecimento. Elas plantam em silêncio, mas colhem com honra. Jerusa foi como uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro, discreta, mas firme, dando fruto no tempo certo. Ela representa milhares de mulheres que vivem pela fé, oram em secreto e formam líderes nos bastidores da história. Sua herança espiritual nos desafia hoje. O que estamos construindo em nossas casas? Que sementes estamos lançando sobre os filhos, netos, sobrinhos e jovens ao nosso redor? Jerusa nos ensina que é possível criar filhos justos, mesmo em tempos de corrupção, e manter a fé mesmo quando o lar é marcado por lutas e fracassos. Ela não teve o privilégio de ser uma profetisa, juíza ou guerreira, como outras mulheres bíblicas, mas sua função como mãe e esposa a colocou no coração de uma história divina que se entrelaça com o reino de Deus. Em sua simplicidade, foi uma coluna invisível que sustentou o templo da fidelidade dentro do palácio. Hoje, Jerusa nos convida a valorizar o papel da mulher que ora, ensina, intercede e molda com mansidão e sabedoria. Que seu exemplo nos inspire a buscar, acima de tudo, sermos habitados por Deus, como o significado do seu nome sugere, e assim, ecoar virtudes que transformam gerações. Vejamos algumas lições de vida cristã. Primeiro, a influência silenciosa é poderosa. Você não precisa de palco para impactar vidas. 2. Ser mãe é um ministério santo. Educar filhos no temor do Senhor é um legado eterno. 3. A fidelidade importa mais do que a fama. Deus honra o que é feito em secreto. 4. As quedas ao nosso redor não precisam nos arrastar. Podemos permanecer firmes mesmo em ambientes difíceis. 5. A formação espiritual começa em casa. O lar é um campo fértil para cultivar fé genuína. 6. O nome carrega identidade e missão. Ser habitada por Deus é viver com propósito. 7. A Bíblia valoriza os discretos. Nem todo herói precisa estar em destaque para ser relevante. 8. Mulheres de oração moldam líderes justos. A intercessão tem força geracional. Concluindo, a história de Jerusa é um lembrete poderoso de que Deus vê o que ninguém mais enxerga. Seu nome não ocupa muitas linhas na Bíblia, mas sua vida gerou frutos que impactaram o povo de Judá. Sua fé discreta e firme moldou o coração de um rei, e seu exemplo continua ecoando como virtude até os dias de hoje. Que possamos aprender com Jerusa a viver com propósito, mesmo nos bastidores. O Senhor continua a usar mulheres que se dedicam à oração, à instrução e à fidelidade para transformar lares, igrejas e nações. Que a sua vida seja também uma inspiração para que você permaneça firme,
mesmo quando sua história parecer pequena aos olhos do mundo. Oremos juntos, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela vida de Jerusa, uma mulher que, mesmo com poucas palavras nas Escrituras, nos ensina tanto com seu exemplo. Que possamos aprender com sua fé, sua firmeza e sua influência silenciosa. Ajuda-nos a sermos mães, pais, líderes e servos que formam gerações justas e tementes a Ti. Que o nosso lar seja um lugar de instrução, oração e obediência. Que, como Jerusa, sejamos habitados por Ti, e que nossos frutos glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se esta história tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com outras mulheres de fé e comente aqui embaixo. Você se identifica com Jerusa? Queremos ouvir você. Inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para mais histórias que revelam como Deus age por meio de corações fiéis. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa, ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo. Um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.